Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos da TV Mundo Maior, bem-vindos ao nosso Evangelho em Pauta. E hoje, aproveitando o feriado de finados, a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia dos Mortos. As pessoas sempre perguntam, será que a gente deve celebrar esse dia? Será que a gente deve ir ao cemitério? A gente deve homenagear os nossos entes queridos que se foram? E o que o Evangelho fala para nós? A gente já falou um pouquinho sobre isso num vídeo anterior que falava sobre a perda dos nossos entes queridos. Mas hoje a gente vai abordar um outro pedacinho que está ali nas preces espíritas, no capítulo 28 do nosso Evangelho, que ele fala sobre como orar para as pessoas que a gente ama. E ele fala em 3 objetivos iniciais. Então, o primeiro objetivo é auxiliar o desprendimento daquela pessoa que desencarnou. Então, se a pessoa recém desencarnou, a gente tem que orar para que ela se desprenda da matéria, para que ela possa ir para a espiritualidade com tranquilidade, com amor, sem sofrimento. A outra fase desse desprendimento é auxiliar para que se abrevie aquele período que a gente chama de perturbação. O que é perturbação? É aquele período em que ainda o espírito não está muito bem adequado, em que ele está ali entre um pé aqui, um pé ali, ele fica meio atrapalhado, ainda está meio sonolento, não sabe o que aconteceu. A mesma coisa acontece quando a gente reencarna, a gente tem um períodozinho também de perturbação. Então, para abreviar esse período, as nossas orações também são muito úteis. E a terceira fase seria o despertamento do espírito. O que é o despertamento do espírito? É auxiliar para que aquele espírito que desencarnou compreenda a sua condição de espírito. Muitas vezes ele pode não estar preparado para o reconhecimento da morte. Isso a gente acaba percebendo muitas vezes quando a gente faz o diálogo com os espíritos. Muitos espíritos não percebem que desencarnaram. E esse despertar é importante para que eles entendam que já não estão mais nesse mundo material, que passaram para o mundo espiritual e a gente pode auxiliar sim com as nossas preces. Como eu falei, ali no Evangelho tem uma série de preces se a gente não souber orar. Mas o que é o mais importante de tudo? Em primeiro lugar, orar com o nosso coração, orar com amor e sem tristeza. O luto ele é importante do ponto de vista psicológico para que a gente possa ultrapassar aquele momento da perda, para que a gente possa viver aquele momento da perda e entender. Mas ele não pode ser eterno. Até porque a gente começa a prejudicar aquele que se foi com as nossas vibrações negativas. As religiões orientais elas têm uma visão um pouco mais positiva, mais alegre dessa passagem, porque compreendem, como nós espíritas compreendemos, que existe um renascimento do lado de lá. A gente devia ficar triste ao contrário, quando reencarna, porque lá parece que o mundo é melhor. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa evitar aquele pesar, porque o espírito sente as nossas vibrações de amor, de gratidão, de alegria, que é como a gente tem que projetar. A gente tem que imaginar aquela pessoa que a gente amava em luz, A gente tem que imaginar a pessoa bonita, forte, equilibrada, E a gente, muitas vezes, fica ainda cristalizado naquela última imagem que a gente viu ali, muitas vezes no velório, no enterro, e que não ajuda, porque não é assim que o nosso ente querido está lá, ou não é assim que a gente quer vê-lo. E a gente tem que ter o cuidado de não ficar chamando, porque a gente sabe, não só que o telefone toca, de lá para cá, não o contrário, mas a gente imagina a sensação de uma mãe, que o filho fica aqui falando, mãe, volta, e ela não pode voltar, Então, a gente causa uma angústia se a gente não souber ter esse relacionamento. E para você, que vai aproveitar o feriado, a gente pode indicar até um filminho muito bonitinho, que chama A Vida é uma Festa. É um filme que fala do Dia dos Mortos no México. Mas o que eu acho bacana desse filme, e que é uma gracinha, um desenho animado, ele é muito legal porque ele mostra, claro que tem toda a questão do Dia dos Mortos no México, que é uma forma um pouco diferente do que a gente vê, mas mostra como os espíritos se alegram com a nossa lembrança, e como isso é importante para eles. Então, por favor, celebrem, lembrem com amor, lembrem com carinho, lembrando também que Deus não é pai,
dos mortos, mas Ele é o Pai de todos aqueles espíritos que vivem para sempre. Muito obrigada.